Bom, gostaria agora de passar a palavra ao senhor Mário Cardoso, especialista em políticas públicas e indústria da CNI, né, Confederação Nacional da Indústria. Mário, prazer imenso tê-lo aqui, em nome da CNI, em nome também do profissional que você é. Queria deixar a palavra para você aí e deixar o palco para que você possa apresentar um pouco da visão da CNI nessa área de bioeconomia. Eu vou dizer, eu ouvi da CNI que a bioeconomia é a nova indústria 4.0 aqui no Brasil. Opa, espero que você tenha razão. Espero que se Deus quiser. Vamos trabalhar para isso, né, Rodrigo? Vamos trabalhar para isso. Exatamente. E assim, só lembrando, a CNI é o grande parceiro nosso também, né? E a gente está em contato já há muitos anos e dos últimos 9 anos para cá, 10 anos, só intensificou essa parceria, né? Então, Mário, palco é seu. Perfeito, Rodrigo. Rodrigo, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela Fraunhofer de lembrar da gente para tratar desse assunto. O assunto bioeconomia é um assunto muito caro para a CNI, tá? A CNI está acompanhando esse assunto bem de perto. Ela já fez vários eventos sobre esse tema o ano passado, os anos anteriores, e já tem projeção para fazer outros eventos e outros trabalhos, tem outras ações planejadas agora para o ano seguinte. Meu nome é Mário Cardoso, trabalho, como o Rodrigo comentou, trabalho na CNI, na Confederação Nacional da Indústria, respondo pela pauta de bioeconomia, biodiversidade, patrimônio genético, florestas, madeira, desmatamento, Amazônia. Então, são vários temas que têm uma relação próxima entre eles, tá? E a gente tenta tratar isso da melhor maneira possível. Gostaria também de cumprimentar aqui todos os que me antecederam aqui na fala, e eu fiquei muito animado com as falas, inclusive, antes de começar aqui a minha apresentação, com as falas que me antecederam, desde do embaixador, lembrando todo o potencial que o Brasil tem, passando pela fala do Bruno, que faz essa vinculação direta com a questão de inovação. A gente também pensa assim, Bruno, como você colocou, a nossa visão de bioeconomia é a utilização de recursos biológicos, é claro, né, é o bio da bioeconomia, mas com o caráter inovador. Né? Não é simplesmente fazer a mesma coisa que se estava fazendo anteriormente, mas é esse caráter inovador colocado no processo de utilização dos recursos biológicos. É essa a visão da CNI, é assim que a CNI olha a questão da bioeconomia. Não é o único conceito, a única visão, mas é a visão nossa olhando o nosso segmento. Esse assunto vem de maneira muito oportuna para a gente. Ontem mesmo tivemos uma reunião com a coordenação da mobilização empresarial pela inovação, para tratar da questão de sustentabilidade, porque a gente vê a inovação como um grande provedor de soluções para problemas que a gente tenha em relação à sustentabilidade, em relação a eventuais impactos ambientais que qualquer atividade humana causa no ambiente. Tá? Então, acho que estamos bem alinhados nos nossos conceitos e nas nossas expectativas. Vou compartilhar aqui rapidinho com vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Se vocês já estiverem vendo, vocês só me dão um ok. Isso, agora estamos vendo aí. Entrou? Tá dando um cliquezinho aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa, agora foi. Agora foi. Perfeito. Perfeito, vamos lá. Então é o seguinte, vou falar um pouquinho sobre a agenda nossa de bioeconomia na CNI. A CNI, não sei se todos conhecem, mas ela é uma entidade de representação patronal da indústria, tá? Ela congrega todas as empresas, né, industriais do país, e o grande desafio nosso é porque a gente congrega, a gente representa não somente a grande indústria, mas também as pequenas, as médias indústrias de quaisquer regiões do país. Então, a gente não representa só as empresas, as grandes empresas, as médias empresas da região sul e sudeste do país, mas também as da região norte, né, vindo do Acre até Rio Grande do Sul, passando pelo país todo, com todas as particularidades, as especificidades que a gente conhece no nosso país. Então, o nosso grande desafio é justamente o tamanho da nossa representação. Você conciliar um entendimento olhando com um olhar em todos esses atores é um grande desafio.
Vou passar rapidinho aqui pela agenda de meio ambiente e sustentabilidade da CNI. A CNI, ela se organiza através de um mapa estratégico. Esse mapa estratégico foi construído em 2018, ele já é uma atualização do mapa anterior, vale até esse ano que vem, já estamos em fase de renovação desse mapa, e a caixinha recursos naturais e meio ambiente é destacada dentro desse mapa estratégico da indústria. Quer dizer, isso já está no core da nossa entidade. Dentro dessa caixa, recursos naturais e meio ambiente, esses são só pontos principais, tá? Não quer dizer que a gente só trabalhe com esses pontos. Uso de recursos naturais, economia de baixo carbono, licenciamento e saneamento básico. Eu destaquei 2 aqui que eu acho que tem muita interface com o tema que a gente trata hoje, que é a questão de ampliação do uso econômico sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais. Isso tem uma interface direta com a bioeconomia, e também a agenda de redução de emissões de gases de efeito estufa. Tá? Se vocês olharem aqui logo embaixo de recursos naturais, também tem a agenda de economia circular. Quer dizer, como toda matéria da área ambiental, ela não é fim nela mesma, né? Ela tem interface, ela é bem transversal a todos os outros temas. Por que a gente trabalha com a questão do meio ambiente? A CNI tem um trabalho forte na inserção para o Brasil se tornar parte aí da OCDE, e cerca de 40% aí do normativo da OCDE se refere a temas ambientais. A questão também, outro trabalho que a CNI vem desenvolvendo há muito tempo, isso não é uma coisa recente, é a questão do acordo Mercosul-União Europeia, aonde também a questão ambiental tem uma relevância muito grande. Outra agora, mais puxando agora para um momento atual, né, porque essas 2 questões, OCDE e Acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil já vem trabalhando e com o apoio da CNI há muitos anos. A questão agora é que começa a mudar o ambiente que a gente tem hoje com o Green Deal europeu, né, que tem 50 medidas aí para enfrentar os desafios relacionados à mudança do clima. O desafio posto pela Covid, isso todo mundo está vendo, e é uma oportunidade, pode ser uma oportunidade, depende de como que a gente vai agir em relação a isso, uma oportunidade da gente repensar nosso modelo de desenvolvimento e considerar melhorar as nossas relações com o meio ambiente para evitar, inclusive, eventos futuros similares à pandemia voltem a acontecer. E agora, puxando um horizonte mais próximo ainda, né, desse mês passado agora, a questão da COP26 e COP de clima, COP26 em Glasgow, e eu destaco 2 compromissos que foram assinados pelo Brasil. O Brasil é também signatário desses 2 compromissos, que é o compromisso de redução de metano, redução de 30% aí das emissões de metano, e a declaração de Glasgow quanto às florestas, né, acabar o desmatamento até 2030. O Brasil assumiu um outro compromisso de 2028 para acabar com o desmatamento ilegal, mas esse declaração de Glasgow fala com desmatamento de modo geral. Então, assim, a questão ambiental está na agenda do dia e a indústria não pode ficar fora, o setor privado como um todo e a indústria não pode ficar fora desse tema. Agora, puxando o nosso recorte aqui da gerência de meio ambiente e sustentabilidade, como que a gente se organiza, né, para tratar da questão ambiental. A gente tem 6 redes temáticas que tratam a questão técnica, então são representantes de empresas, representantes de associações e federações que têm interface com cada um dos temas que a gente trabalha. Eu destaquei aqui uma das redes, que é essa rede de biodiversidade. E a gente tem, já pensando na articulação política, o COEMAS Nacional, que é o nosso Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que congrega ali federações de indústrias do país inteiro e associações setoriais. São praticamente 40 membros ali, divididos mais ou menos 50% de cada um desses dois públicos. É onde tem a articulação política, o posicionamento político da CNI. Tá? E os produtos que saem de todo esse trabalho são interesses defendidos, posicionamentos, estudos, capacitação, comunicação, notas técnicas, pareceres, informação estruturada. Tá? Esse é só para fazer um preâmbulo antes da gente entrar no tema praticamente de hoje, né, propriamente de hoje, que é a questão da bioeconomia. A gente traçou um plano de ação de bioeconomia, isso foi feito em 2019, tá? Em que ele já aponta algumas áreas que têm que ser desenvolvidas aqui olhando nossa realidade da indústria no país. Essa apresentação eu vou passar para o Rodrigo, tá? Em PDF, se ele quiser deixar disponível no site, está totalmente liberado, senão o nosso e-mail vai na sequência e vocês podem me pedir também por e-mail.
tá ok? Mas a gente coloca a questão da regulamentação, que é importante que tenha uma regulamentação que não cause dificuldades, mas que tragam um ambiente de negócios mais previsível e mais claro. Tá? Então a regulamentação é necessária, sim, ela só não pode ser exagerada e ela não pode ser confusa, ela tem que ser clara, tem que ser objetiva, né, para dar uma segurança jurídica para quem quer se desenvolver trabalhos nessa área. A questão da ciência e desenvolvimento tecnológico, a gente falou muito da inovação aqui agora há pouco, e a necessidade de investimentos, que não é específico desse tema, né, em quaisquer temas que a gente tenha. A gente desenvolveu 2 publicações agora desse ano passado, uma Bioeconomia e a Indústria Brasileira e outra esse Análise de Impactos Regulatórios da ratificação do Protocolo de Nagoya SPN que está aí, para a indústria nacional. E a gente tem outras publicações que vão sair agora nesse final de ano ou que estão planejadas para já no início do ano que vem, que eu vou passar rapidamente com vocês aqui. Bioeconomia e Indústria Brasileira foi essa publicação que a gente fez em outubro do ano passado, que apresenta aí a bioeconomia como oportunidade. Foi a primeira aproximação que a gente fez com esse assunto. Foi o professor Gonçalo que trabalhou nesse documento. É um documento bem prospectivo, que faz uma primeira aproximação da indústria em relação à bioeconomia, olhando o olhar da indústria que a gente representa, que é toda a atividade industrial. Outra publicação que já foi colocada ali em cima, essa de análise de impactos regulatórios da ratificação do Protocolo de Nagoya. A gente trabalhou ativamente junto ao Congresso para que a gente pudesse, Congresso e Executivo, para que a gente conseguisse efetivar essa ratificação, que aconteceu agora, a efetivação dela começou a partir do dia 2 de junho desse ano. Então, a partir do dia 2 de junho desse ano, 2021, o Brasil já faz parte e já tem direito a voto, não somente a fala, mas a voto também no Protocolo de Nagoya. Tá? A gente fez esse trabalho pensando nos impactos regulatórios antes dessa ratificação. Tá? E agora a gente está desenvolvendo outros trabalhos que estão em fechamento. Um sobre o marco global da biodiversidade, inclusive eu convido a todos para participarem de uma live que a gente vai fazer no dia 16 de dezembro sobre esse assunto. Tá? Depois eu posso passar também aqui para o Rodrigo. A gente está construindo um outro posicionamento sobre informações de sequências digitais, o DSI. Tá? A gente já tem um posicionamento em relação a isso, mas ele é um processo dinâmico, né? Conforme as discussões vão avançando, a gente vai avançando também nesse posicionamento. Construímos também esses impactos econômicos da ratificação do Protocolo de Nagoya, que ele é uma metodologia para as empresas entenderem quais são os custos que essa ratificação pode trazer para a empresa, empresas que tanto utilizam recursos da biodiversidade estrangeiros, né, que não são do país, quanto aquelas que fazem uso dos recursos da biodiversidade nossos aqui. Estamos fazendo, né, então, um fechamento, análise da implementação do Protocolo de Nagoya. Esse outro estudo, ele é não similar, mas ele é uma continuidade do anterior. Ele analisa pós-ratificação, o que o Brasil tem que fazer para criar as condições que o Protocolo de Nagoya possa ser implementado da melhor maneira possível, sem dificultar os negócios, né? Para que a gente possa realmente fortalecer o uso da biodiversidade, que é isso que a gente deseja, é isso que o marco regulatório que existe no Brasil, a lei da biodiversidade, deseja. Então, como que a gente pode dar as condições necessárias, institucionais, para que isso seja feito da melhor maneira? Tá? Estamos em fechamento desse trabalho e o ano que vem a gente vai ter uma interface ali próxima, muito grande com o governo, para conseguir convencer, né, e influenciar o governo para que crie essas condições. Acabamos de contratar, e quando eu digo acabamos, foi ontem, tá? Um estudo sobre soluções em bioeconomia para redução de emissões de gás metano, aí já com olhar naquele acordo assinado pelo Brasil. A ideia é trazer o que já existe pela indústria, já desenvolvido como soluções da indústria para a redução de metano, analisando com um olhar assim muito em cima do perfil de emissões de metano no Brasil, quais são os setores mais responsáveis por essas emissões. E tem outros documentos planejados já para 2022, que são posicionamento detalhado sobre o marco global, considerando toda a negociação, todas as discussões que vão acontecer agora nesse mês de janeiro, no âmbito da COP de biodiversidade, posicionamento sobre o artigo 10 do
Protocolo de Nagoya, e também, posteriormente, a COP15, que deve acontecer em maio desse ano que vai entrar, a gente já fazer os principais resultados relevantes para a indústria brasileira assim que o evento finalizar. Outro trabalho nosso, que é o trabalho aí, é o hardcore, aí, como a gente diz, na área de representação, a participação em colegiados. A gente tem a participação no CEGEM, que é o Conselho Nosso de Patrimônio Genético, tá? Onde a CNI tem 2 cadeiras de 21 conselheiros. Os principais assuntos ali, né, que estão sendo tratados de maneira recorrente são o funcionamento do CIGEM, que é o Sistema de Gestão do Patrimônio Genético. A gente tinha uma expectativa dessa atualização do CIGEM, que foi uma demanda nossa muito antiga, que deveria ser finalizada agora dia 14, mas a gente já teve a informação anteontem que vai ser adiado. A operacionalização do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, o Brasil já tem um instrumento colocado em lei, inclusive, para poder recolher recursos da repartição de benefícios e investir no desenvolvimento dos provedores ali, em projetos que auxiliem os provedores de recursos da biodiversidade, que também trabalham na conservação desses próprios recursos. Até hoje, apesar da lei ser de 2015, a gente não tinha definido as diretrizes desse fundo nacional. A CNI fez uma proposta para tentar destravar esse processo e nós iremos discutir hoje à tarde isso na reunião do CEGEM. A reunião do CEGEM também trabalha com 3 câmaras temáticas, uma de dosimetria de multas, uma de óleo de babaçu, porque o óleo de babaçu vem enfrentando uma concorrência pesada de outros óleos exóticos, de plantas exóticas, e serve, o problema não é só do óleo de babaçu, né, a gente vê esse problema em outros óleos da nossa biodiversidade, que são provenientes de recursos da nossa biodiversidade, mas ele serve de exemplo, de case ali para a gente pensar como que a gente pode fazer para que a gente aproveite, como o embaixador colocou, a nossa 15 a 20% da biodiversidade do planeta está no Brasil, como a gente pode aproveitar isso da melhor maneira, né, da melhor maneira possível. E outra câmara temática de características distintivas próprias, tá, que é mais técnica. Outro colegiado que a gente participa com a Comissão Nacional de Biodiversidade, e aqui só falando de 2 temas, um tema que está mais na pauta da reunião, que vai ser semana que vem, que é a lista de espécies de flora e fauna ameaçadas de extinção. Aí eu já atuo não somente com a biodiversidade, mas também com uma questão madeireira e Amazônia, que tem uma interface muito próxima com essa lista de espécies ameaçadas de extinção, em especial flora, que é o ponto que a gente trabalha mais. Outro é a Comissão de Estudo Especial da Biodiversidade da BNT, a CNI também participa, a Júlia, que é a nossa representante à ocasião. Essa iniciativa de criação disso foi da França, de uma entidade francesa de normalização. A finalidade é normalizar aí no campo da biodiversidade, compreendendo princípios, estruturas, ferramentas de suporte, visando o desenvolvimento sustentável. Os principais desafios, fechando já a apresentação, para não estourar meu tempo, os principais desafios que a gente observa, eles não estão colocados em ordem de prioridade e nem são somente esses, tá? Esse é só um slide, um apanhado de alguns desafios que a gente percebe. A questão da implementação do nosso marco regulatório, a gente tem uma lei que é de 2015, a Lei 13123, e tem um decreto regulamentador de 2016, e a gente ainda enfrenta vários desafios para a implementação desse marco regulatório. A atualização do sistema de gestão do patrimônio genético, como eu coloquei lá em cima, isso é pauta do CEGEM, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. A gente tem uma reunião hoje à tarde sobre isso. A operacionalização do fundo de repartição de benefícios, também eu coloquei agora há pouco, também é pauta do CEGEM. Tá? A gente ainda não conseguiu gastar R$1 sequer desse fundo nacional, a gente ainda está patinando nessa viabilização dos recursos do fundo. A integração dessa agenda com outras agendas que são estruturantes, como a agenda de clima e a agenda de economia circular, né? A gente não pode pensar as agendas de maneira estanque, de maneira isolada, né? Uma ação voltada por exemplo, para clima pode ter um impacto grande na questão da biodiversidade e da conservação dos nossos ecossistemas. Então a gente tem que pensar as agendas de maneira integrada para que a solução posta não seja um problema mais ao futuro. A questão da governança em bioeconomia, quando eu falo governança, eu penso aonde que está, qual que é o locus
dentro do governo hoje para tratamento desse assunto. A gente não tem isso definido. Cada ministério tem a sua caixinha, e alguns ministérios têm mais de uma caixinha, mais de uma área tratando desse assunto. Então, isso é um dificultador para a gente poder alavancar e poder dar continuidade nas nossas conversas, né, e qualquer implementação de trabalho voltado à área. Tá? Então, a gente tem todos os ministérios falando um pouquinho de bioeconomia, mas muito de maneira desagregada e desarticulada. Então, é importante que tenha uma estrutura de governança posta em bioeconomia. A integração, a necessária integração entre os institutos de ciência e tecnologia e o setor produtivo, essa necessidade de integração entre as soluções criadas no âmbito entre a pesquisa criada na academia e a solução dos problemas reais encontrados ali no setor produtivo, né, e aproveitamento das oportunidades ali pelo setor produtivo. Dentro da CNI, aí, pensando no guarda-chuva CNI, a gente tem os institutos Senai de inovação que fazem, de alguma maneira, fazem esse papel, mas isso tem que ser uma questão tratada de maneira geral, o país inteiro. A gente tem uma ação nesse sentido, mas não pode ser restrita a uma ação da CNI, isso tem que ser uma estratégia de país, principalmente um país com poucos recursos. Investimentos em P&D e melhoria do ambiente de negócios com estímulo à inovação. No mais, gente, era isso que eu queria colocar. Esse site nosso, cni.com.br, Indústria Sustentável, tem todos os nossos documentos, todos os nossos posicionamentos estão disponíveis lá para consulta de vocês. Obrigado, Rodrigo. Mário, muito obrigado pela apresentação fantástica, e eu gostei também principalmente do final ali dos Institutos Senai de Inovação. Para quem não sabe, quem está ajudando na implementação aí somos nós da Fraunhofer, né? O Instituto IPK principalmente, coordenando todo esse projeto desde 2012. Eu vou pedir para você, Mário, ficar online aí para a gente fazer depois uma rodada de perguntas. O pessoal aqui deve ter algumas dúvidas, eu tenho algumas perguntas que eu fiz, e a gente volta já já com você. Muito obrigado pela apresentação. Fantástico, fantástico, fantástico. Perfeito, Rodrigo, estamos disponíveis. Um abraço. Obrigado. You know how. Nothing ever stays.